Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez, a grande live de domingo, conforme esperado. Já tinha anunciado hoje o nosso tema, muito importante, muito interessante. E é um tema que nós vamos explorar biblicamente e vai ficar muito fácil para que você compreenda. Eu peço a você desde já que participe aí no nosso chat, deixe o seu nome, fala quem você é. Ao final vamos tentar ver se a gente consegue mandar um abraço para todos, mas se não conseguir, já fica dado aqui o meu abraço a cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado a todos. Aproveite, participe também no nosso superchat. É uma maneira que você tem de ajudar o canal a ir mais longe. Muito obrigado a todos vocês. Bem, eu estou respondendo hoje a pergunta de um irmão. Eu não vou identificá-lo porque ele não me autorizou, mas é um irmão muito querido e tal. E a gente começou a conversar e eu também estou orientando ele sobre alguns assuntos. É a questão da ceia do Senhor. Por que esse assunto começou? Esse assunto começou porque ele já tinha sido criado em uma igreja cristã e ele sempre participou na ceia do Senhor. Porém, como fundo histórico, todo mundo sabe que as testemunhas de Jeová participam na ceia do Senhor apenas uma vez ao ano, tá? Uma vez ao ano. Não são só as testemunhas de Jeová, tem mais grupos aí que são chamados quarto-decimanes, tá? Eles só participam no dia 14 do mês de Nisan. Sobre isso, eu tenho outro vídeo onde eu explico a Páscoa, tá? Então, se você não viu, você pode buscar esse vídeo lá no canal Pela Bíblia. É só você digitar Edson Reis Pela Bíblia Páscoa, tá? Ou Ceia do Senhor, qualquer coisa. Então, você vai achar. Porque senão a gente vai acabar misturando os assuntos. E eu não quero misturar. Eu quero fazer o assunto ficar certinho para você poder entender. Vamos lá. De acordo com a organização, qual é a concepção? Quem é que participa, né, da ceia? Essa é a pergunta que a gente vai trabalhar e que a gente vai responder. Quem participa? Eu quero lembrar que em primeiro lugar, para você que tem o livro Raciocínios mais antigo e você que tem a versão nova, você vai ver que ali o corpo governante, na versão mais antiga, explicou que João 6, 53 em diante, aplicava-se à ceia do Senhor. Aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então isso foi explicado, que aquele texto se aplicava à ceia do Senhor e tal, não sei o quê. Passado algum tempo, eles disseram que não fazia mais parte. Houve uma nova luz e tiraram o texto do contexto. Mas aí, como é que ficou a história? Que é isso aqui que a gente precisa... Por isso que a gente precisa trabalhar essa questão. Vamos lá. Vamos primeiro observar na revista A Sentinela, segundo a Torre de Vigia, com quem o novo pacto foi feito. Vamos analisar isso, tá? Esse é um ponto muito importante. Então vamos dar uma olhadinha aí na revista Sentinela, com quem o novo pacto foi feito segundo a própria organização, ok? Então está escrito assim, ó. Eu estou lendo aqui a Sentinela, essa Sentinela é de 1966. Para a gente não tem problema porque essa doutrina aí não mudou, ela continua sendo a mesma, então podia ser 2013, de qualquer lugar. Mas essa foi a que apareceu primeiro. Então aqui no parágrafo 12, primeiro lugar, aqui é uma tentativa de desconstruir, tá? Que a Sociedade Torre de Vigia está fazendo, é uma tentativa de desconstruir que as 12 tribos são do Israel natural. É por isso que o artigo é interessante, tá legal? Então está aí a Sentinela de 15/8 de 1966. Mas o parágrafo 12 é o que nos interessa. Eles dizem, atualmente o povo judeu soma cerca de 13 milhões de pessoas por toda a terra. Será que pretendem estar no novo pacto? Não. Então vejam que eles já tiram o povo judeu do novo pacto. Não, mas sob a liderança de seus rabinos, declaram obstinadamente que ainda se encontram sob o antigo pacto da lei, mediado por Moisés no Monte Sinai. Bem, então o que dizer de seus antepassados de 19 séculos atrás, quando Jesus Cristo estabeleceu a ceia do Senhor? Aqui tem um ponto interessante, você vê que existe aqui uma expressão bem antissemita, não é?
mas sob a liderança dos seus rabinos declaram obstinadamente que se encontram sobre o antigo pacto. Mas esse é um outro assunto, para a gente tratar outra ocasião. Então, quando Jesus estabeleceu a ceia do Senhor, olhe só o que está escrito aqui, que é aqui que a gente vai trabalhar a partir de agora. Foi apenas a seus apóstolos que ele ofereceu o cálice do vinho, dizendo: bebei dele todos vós, isto significa meu sangue do pacto, que há de ser derramado em benefício de muitos para o perdão de pecados. Todos aqueles apóstolos eram judeus, aceitaram o convite para o novo pacto, que entrava em vigor com o sacrifício e o sangue de Jesus Cristo. Mas o que dizer da nação judaica como um todo? Bom, em primeiro lugar, nós não vamos trabalhar a questão da nação judaica, nós vamos trabalhar a questão dos apóstolos. Segundo a torre de vigia, apenas os 11 apóstolos que ali estavam, com exceção de Judas, foram os convidados para o novo pacto, ok? Então esse é o primeiro ponto aqui que a gente precisa trabalhar, certo? Então, segundo a Sociedade Torre de Vigia, apenas os apóstolos entraram na participação do novo pacto. Muito bem, isso está claro, está documentado aí conforme você está vendo. Então agora resta nos fazer algumas perguntas para a gente poder tentar entender essa questão da cabeça da Torre de Vigia sobre o novo pacto, porque segundo ela, só pode participar do pão e do vinho quem está no novo pacto. Segundo ela, só quem está no novo pacto, certo? Bom, de acordo com a mesma doutrina, vejam que doutrina confusa. Segundo eles, e você pode pesquisar isso daí, inclusive no próprio site, e eu vou dar aqui a citação da revista para você, a revista A Sentinela, ela diz que Jesus enviou os 70 por volta do ano 31 da nossa era. Então surge aqui uma pergunta interessante. Já já eu vou mostrar essa sentinela. Mas a pergunta interessante que surge é: se Jesus morreu, segundo a Torre de Vigia, em 33 e em 31 ele já tinha 70 discípulos, por que ele só chamou 12 para a ceia? Essa é uma pergunta interessante, porque todos eram discípulos até então. Afinal de contas, o Pentecostes ainda iria ocorrer 50 dias após a Páscoa, da ressurreição de Cristo. Então, olha só que contradição interessante a gente encontra. Se todos eles só iriam ser ungidos lá no Pentecostes, mas todos eles já eram discípulos de Jesus, e Jesus já tinha na cabeça que todos aqueles que participassem na ceia faziam parte do novo pacto, por que Jesus não chamou também os 70 para estarem presentes ali na ceia? Por que os 70 não estavam lá? Se eles também iriam fazer parte do novo pacto? Essa é uma pergunta que uma testemunha de Jeová não vai responder nunca para você. Uma outra questão, segundo a própria Sociedade Torre de Vigia, no primeiro século não havia aquele grupo que eles descobriram em 1935, chamado de grande multidão. De modo que todos no primeiro século, segundo eles, eram ungidos. Então guarda essa informação que ela é interessante, porque é nela que a gente vai continuar falando agora. Então a pergunta é: se Jesus chamou só os 12, por que não chamou os 70? Se todos eles eram discípulos de Jesus e nenhum deles ainda havia sido ungido, porque conforme diz o próprio livro de Lucas, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre eles. E se o novo pacto era um pacto para o pessoal participar da ceia e ir para o céu, e ela diz que o pessoal do primeiro século, todo mundo era ungido, consequentemente, então, todos ali iriam para o céu. Você concorda comigo? Então, guardem esses dois pontos que a gente já vai voltar neles.
Bom, até aqui você acompanhou o raciocínio, ok? Então agora, vamos lá, com provas documentais, como sempre, trabalhar as questões baseado naquilo que foi escrito. Então agora vamos dar uma olhadinha quando foi que Jesus enviou os 70 e se os 12 apóstolos estavam entre eles também. Então aqui na revista, aliás, na tradução do Novo Mundo, edição de estudo, eles dizem assim: depois disso aconteceram os relatos em Lucas 10 a 18, 14. Não aparecem em nenhum outro evangelho, mas em outras ocasiões, pelo visto mais cedo em seu ministério, Jesus tratou de alguns dos mesmos assuntos mencionados nesse capítulo. Isso foi registrado nos outros evangelhos. Tudo indica que os acontecimentos descritos em Lucas 10, 1 a 18, 14 ocorreram depois da festividade das tendas ou das barracas de 32 depois de Cristo. Então, eles situam aqui que o envio daqueles 70 discípulos está relacionado, então, ao ano 32, tá? Ao ano 32. Eu falei 31 porque eles citam numa outra sentinela 31. Mas aí, notem que interessante aqui, ó. A gente desce mais um pouquinho e você pode analisar junto com a gente aí. Olha só o que está escrito. Mais 70. Tudo indica que se refere a 70 discípulos, além dos 12 apóstolos que já tinham sido treinados por Jesus e enviados numa ocasião anterior. Então vejam que eles colocam esses 70 discípulos em uma situação onde eles já haviam sido treinados por Jesus, os 12 e agora mais 70. Então a gente tem que fazer de novo aquela pergunta clássica. Se os 12 tinham sido treinados por Jesus, depois Jesus treinou mais 70, enviou todos eles voltaram dizendo que estavam expelindo demônios, tal, curando os enfermos, eles estavam com todos os dons ali já. Não é? Por que esses 70 não foram convidados para o pacto do reino? Por que os 70 não foram convidados? Esse que é o grande problema. Essa é uma pergunta que ela fica sem resposta. Porque de acordo com a Torre de Vigia, o pacto do reino foi feito com aqueles que são cristãos ungidos. E segundo o que nós entendemos, ninguém tinha sido ungido ainda. Eles só seriam, vou usar a palavra ungidos nos termos tejotianos, eles só seriam ungidos no Pentecostes. Segundo o que nós compreendemos e que é uma doutrina clara e que todo mundo sabe. Um outro ponto que fica aqui também o questionamento. Quando eles foram escolher Matias para integrar o colégio apostólico, eles dizem ali algo muito interessante, que eu gostaria que você verificasse junto comigo também, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu quero que você veja aí como é interessante. E vai surgir aqui também mais uma pergunta. Vai surgir mais uma pergunta aqui também. Olhe só o que está escrito aqui no livro de Atos dos Apóstolos, tá? Para que você possa compreender. Está aqui na Bíblia. Vamos colocar para você aí, e aí vai ficar bem facinho de você compreender este raciocínio. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo 20, está escrito assim, preste atenção. Porquanto, no livro dos Salmos, está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nele habite, e tome outro o seu ministério. Isso aqui é uma referência clara a Judas Iscariotes. Agora vejam os requisitos para que esse próximo apóstolo tomasse o lugar de Judas. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, ou seja, esses dois que foram escolhidos, eles conviviam com os apóstolos. Aí surge a primeira pergunta: se eles conviviam com os apóstolos, eram discípulos de Jesus e iam tomar o lugar de Judas, por que nenhum deles estava também na ceia?
Logo, você começa a entender que tomar a ceia não tem nada a ver com ir para o céu. Porque se fosse essa a ideia de Jesus, claro que esses dois homens também estariam na ceia. Note só, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado para cima, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Então, o Matias foi escolhido, aqui conforme nós já conhecemos o relato. Então, a próxima pergunta que surge aqui é a seguinte: se aqueles homens andaram com os apóstolos, andaram com Jesus, e Jesus sabia que Judas ia traí-lo, e estar na ceia para comer do pão e do vinho era tão importante, a ponto de que o cara, se não participasse, não ia para o céu, por que o Matias ou o José Justo não estava lá na ceia? Qual que era o motivo? Percebam, para vocês verem como a doutrina construída errada, ela deixa muitas brechas. E como participar na ceia do Senhor não tem nada a ver com ir para o céu. Participar na ceia do Senhor indica que você é cristão. Só isso. Só indica que você é cristão. Essa foi uma ordenança do Senhor Jesus. Ele disse: todo aquele que não participa da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem participação comigo. É por isso que nós fazemos inclusive a ceia do Senhor, e o irmão participa até da sua própria casa, mas participa sabendo e discernindo o corpo. Vejam só que interessante. Você entendeu então esse outro ponto? Se participar da ceia tivesse a ver com ir para o céu, então Matias não ia para o céu. Aí é um outro problema. Mas nós temos mais problemas. Temos mais problemas nessa situação. Vejam bem, eles estavam agora 40 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, que é o chamado Pentecostes, que também era a festa das colheitas, 50 dias depois da Páscoa. Vamos dar uma olhadinha lá no livro de Atos 2, o que é que estava acontecendo, para que vocês compreendam também esse ponto, que ele é muito importante. Vamos para Atos 2, eu vou colocar aqui para a gente poder conferir o que é que a Bíblia diz. Bom, então foi apresentado o José, ok? Tudo tranquilo, e aí nós temos Atos 2. A próxima pergunta que surge é a data do Pentecostes. Porque segundo a Sociedade Torre de Vigia, eles foram ungidos no Pentecostes. Então agora, embora lá no Pentecostes tivesse 120 discípulos, os 70 estavam lá, os 12 estavam lá, Maria, mãe de Jesus, estava lá, estava todo mundo lá. 50 dias depois, tá? Aí a Torre de Vigia fala que ali foi descido o Espírito Santo e eles foram ungidos, não é? Vamos ver o que é que eles estavam fazendo, né, naquele dia, só para você entender. E o que aconteceu também naquele dia, não é? Olha só, Atos 2, versículo agora 41 em diante. Aqui vai surgir uma outra pergunta. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, naquele mesmo dia, vamos supor que fosse para os 144.000, então agora já não tinha mais vaga para 144.000, era só 141.000, porque segundo a doutrina da Torre de Vigia, todas essas pessoas iam para os céus, ok? Mas o que eu quero entender com vocês é a data. Vejam só. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa,
comiam com alegria e singeleza de coração. Essa expressão partiam o pão, segundo as melhores fontes, segundo os melhores estudiosos, refere-se à comunhão da ceia que eles estavam. Então, 50 dias depois, eles ainda estavam participando na ceia do Senhor. 50 dias depois. Então, agora aqui a gente tem mais algumas perguntas importantes que precisam ser respondidas. Entre essas perguntas, a primeira. Bom, então os 120 foram todos ungidos ali, mas esses 120 já existiam quando Jesus fez o novo pacto. Porque, na verdade, o novo pacto não tem nada a ver com ir para o céu. O novo pacto, se você ler Hebreus, capítulo 8, se você ler Jeremias, capítulo 33, você vai entender que o novo pacto era um pacto feito agora com todos os gentios, tá? Com todos os gentios que iriam ser salvos. Agora aqui tem mais um detalhe interessante para ser perguntado. Bom, então os 120 não estavam lá na ceia, mas eles foram ungidos 50 dias depois e, pelo que o relato mostra, parece que também tinha uma ceia, o que já desqualifica o fato de dizer que a ceia tem que ser feita uma vez por ano. Por que a ceia naquele dia foi feita? Porque era a última Páscoa que Jesus estava fazendo com seus discípulos. E ele aproveitou o momento para instituir o novo pacto. Se você fizer um estudo mais profundo, e eu explico isso em alguns outros vídeos, você vai ver que isso tem a ver com a Páscoa, quando era morto o cordeiro, Jesus é o cordeiro que morre, e você vai ver que isso tem a ver com o Pentecostes, lá na frente, 50 dias depois, que era a festa da colheita, onde foram colhidos os primeiros cristãos da igreja cristã. Mas se a gente caminhar mais um pouquinho, nós vamos encontrar então o relato do Cornélio, que também conheceu Jesus, era centurião romano, estava lá, tal, era um homem temente a Deus, e diz a Bíblia que veio o Espírito Santo sobre Cornélio e toda a sua família. E todos eles foram batizados com o Espírito Santo ou ungidos, né, conforme o pessoal queira chamar aí. A pergunta é, se Cornélio, lá em Atos 10, né, iria ser chamado, né, para ir para o céu, qual foi a ceia que Cornélio participou, segundo a Bíblia? Onde é que tem um ponto aí que mostra o Cornélio participando de uma ceia? E, aliás, ele era um soldado romano, ele não deixou de ser soldado romano porque foi salvo. Não existe relato sobre isso. Ele continuou sendo centurião romano. De modo que nós podemos compreender que esta doutrina de que só participa do pão e do vinho quem vai para o céu é algo inventado pelos homens. Essa doutrina de que só participa do pão e do vinho uma vez por ano é algo inventado pelo corpo governante. Mas então qual que é o interesse deles fazerem isso, Anselmo? O interesse, gente, é muito simples. O interesse foi Joseph Franklin Rutherford tentar elevar uma classe superior àqueles da grande multidão, que ele também inventou a grande multidão. Porque quando você pega João 10, não tem nada a ver com aquilo que eles ensinam. Um outro ponto aqui muito interessante também é que, se nós não tivermos uma classe especial, como é que a gente domina esse povo? Isso daí, gente, é história pura. É por isso que surgiram os ungidos. E vai mais um outro ponto de história para quem me acompanha aqui no canal, né? Segundo eles, durante todo o tempo, toda a história cristã, esses 144 mil foram sendo separados. Mas quando você pega nas cruzadas, tá? Segundo os historiadores, nas cruzadas foram mortos mais de 1 milhão de pessoas, que entre muçulmanos e cristãos. Então vamos dizer que morreram 500 mil muçulmanos e 500 mil cristãos. Acabou, já não tem mais vaga para 144 mil. Aí, para piorar a história, a gente vai chegar no século XIX e vai pegar o Charles Taze Russell,
que não tinha esta visão que a organização tem de cristãos ungidos irem para o céu. Na cabeça de Charles Taze Russell, você pode pesquisar todas as publicações antigas. Na cabeça de Charles Taze Russell, todos os testemunhas de Jeová daquela época, que não eram testemunhas de Jeová, todos eles iam para o céu. Todos eles participavam na ceia do Senhor. O Charles Taze Russell, ele acabou perdendo o posto dele em 1919 para o Joseph Franklin Rutherford. Certo? Então aí a Torre de Vigia passou a tirar o Russell da história. E segundo eles, Jesus escolheu seletamente apenas a partir de 1919 esses cristãos que fariam parte do escravo fiel e prudente dali para frente. E em 1935 abriu-se a vaga para a grande multidão, de modo que, segundo a própria história organizacional, basta você digitar lá no santo site as datas, 1935, fim da chamada celestial, tudo isso, tem que aprender a trabalhar também, né, pessoal? Se você pegar o santo site e fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai se deparar com a sentinela, não vai me falhar aqui a memória, ela é de 2007 ou de 2013, onde eles dizem que não podem fechar a chamada celestial em 1935, não podia mais. Por que não podia? Bom, vamos pegar como exemplo Anthony Morris. Anthony Morris, ele, se eu não me engano, ele foi batizado em 1971, ou começou a servir como superintendente de circuito em 1971. E segundo o ensinamento da torre, só podia ser ungido quem tivesse sido batizado até 1935. E nenhum dos membros do corpo governante hoje foram batizados até 1935. Toda aquela geração morreu, tanto é que eles fizeram aquele disparate de criar, né, aquela falsa doutrina da geração sobreposta. E como disse o Raymond France, citando Isaías, né, a cama se tornou pequena e o lençol muito difícil para se encobrir. De modo que, segundo o que nós percebemos, essa doutrina, né, criada por eles, de que só participa na ceia quem vai para o céu, coisa e tal, ela está envolta em erros doutrinários, em erros históricos, conforme eu apresentei para você. Aí agora você pode também ter a opção de ficar com a Bíblia ou de ficar com a invenção que eles criaram. Eu, por exemplo, posso chegar aqui hoje para vocês e dizer assim, ó pessoal, a partir de hoje eu descobri que eu sou uma encarnação do Elvis Presley. Eu descobri isso. Aí você aceita se você quiser. Assim também são as doutrinas do corpo governante. Aceita quem quer, né? Alguns vão dizer assim, você está enganando a gente, ancião. Você não é a encarnação do Elvis Presley não, hein? Outros vão dizer, ele é a encarnação do Elvis Presley, você viu que legal? Ele canta, força os bichos mais, tal, não sei o quê. E assim vai. Então, gente, a gente tem que ficar com a Bíblia. Aliás, deixa eu aproveitar e falar uma surpresa para vocês. A partir, eu acho que daqui mais ou menos uma semana, 10 dias, tanto aqui neste canal, quanto lá no canal Pela Bíblia, nós temos os nossos shorts, que são aqueles vídeos rápidos. Gente, dá uma olhada todo dia, é vídeo de menos de 1 minuto, mas que vai agregar muito na sua vida. E agora eu estou criando, que vai entrar nos 2 canais, tá? Os shorts, perguntas que as testemunhas de Jeová não respondem. O que está muito legal é uma pergunta rápida com texto bíblico, não é pergunta doutrinária, de o que está escrito na sentinela, o que está escrito aqui e ali, porque isso daí está escrito na sentinela e está escrito no gibi do Tex, é a mesma coisa, são fábulas, né? Está escrito na sentinela e está escrito em La Fontaine, são as fábulas que Paulo disse que o pessoal ia criar. Então a gente trata a Bíblia. Então, nessa nova série, que eu já estou gravando e vai ao ar talvez a semana que vem ou na outra, vocês vão ver, por exemplo, que interessante, eu vou sempre citar os 2 textos bíblicos. Então você vai assistir o short, vai entrar na Bíblia e vai ver a resposta bíblica do assunto. Vai ficar muito legal. Gente, fantástico, show de bola. Não perca, por favor, compartilhe os shorts, porque, na verdade, a gente vai tratar de história, a gente vai tratar de doutrinas, mas tudo tem que ser feito de modo muito rápido, então requer que você também entre, eu sempre vou dar a fonte de matéria, vou citar em que sentinela foi aquilo falado, onde a Bíblia diz aquilo ou isso,
vai ficar muito 10, tá bom? Bom, pessoal, eu quero aproveitar e lembrar vocês que se você é associado e ainda não fez a sua contribuição, nós estamos chegando ao final do mês. Estamos chegando ao final do mês, não deixe de fazer, porque nós temos os compromissos da associação para realizarmos os pagamentos esse mês, tá bom? Por favor, não deixe de fazer a sua doação. Se você já fez, ótimo. Ancião, eu gostaria muito de entrar para a associação. Como é que eu faço? É muito simples. Você vai enviar uma mensagem para o telefone 19 989 75 75 46, tá? 19 989 75 75 46 e manda a palavra associado, tá bom? Se você já fez a sua doação, para onde que eu mando agora o comprovante da doação? Pode mandar para esse mesmo telefone 19 989 75 75 46, tá bom? Então colabore conosco. Eu também quero lembrar que a partir de amanhã, segunda-feira, para todos os associados que estão em dia, todos os que estão em dia, Anselmo, mas não chegou a minha data ainda, eu pago dia 30, eu vou ficar fora do sorteio? Não, você não vai ficar fora do sorteio, você irá participar do sorteio também. Mas, por exemplo, a sua data é dia 22 e passou e você não acertou, então aí você fica fora do sorteio, tá legal? Pessoal, ó, de modo inédito, essa é uma parceria que o nosso canal está fazendo com a associação para que você possa adquirir a Enciclopédia das Religiões. Se eu não me engano, nós temos 5 enciclopédias. Só 5, tá? E essas 5 enciclopédias, elas serão sorteadas, tá? Uma por dia. Quais são os requisitos para que você possa ganhar a enciclopédia? Tudo tem requisito, né, pessoal? O primeiro ponto é o seguinte: todos os dias a nossa live vai ao ar às 20 horas e 30 minutos. Nós estamos fazendo pelo menos uma live por dia, está sendo um pouco mais demorada, tal. Mas agora que o pessoal decidiu ajudar no Superchat, então ficou muito mais fácil. Né? Aí a gente não precisa ficar correndo atrás de um monte de visualização. Porque quando você participa no Superchat, o YouTube já entende que você gostou do vídeo e ele próprio já manda para frente. Então ficou legal isso aí pra gente. Então quais são os requisitos para você que for sorteado? Presta atenção, vamos fazer um combinado. Como a gente fala na faculdade, um contrato pedagógico. Vamos fazer um contrato pedagógico aqui, para que não haja dúvida. Eu vou pedir para os administradores, por favor, Artisli, Leila, Zilda, Eric, né? Todo mundo que está aí, está ouvindo, está acompanhando, saber como é que funciona. Então, o primeiro ponto, nós vamos sortear as enciclopédias. Depois das enciclopédias, nós vamos sortear, se eu não me engano, acho que 20 livros, O Tempo do Fim. Depois que terminarem os 20 livros do Tempo do Fim, eu tenho acho que 80 kits, cada um com 5 módulos de teologia, o kit básico, para você entender o cristianismo e nunca mais ter dúvida, que é para exatamente fazer uma limpeza, uma higiene mental em matéria doutrinária. Então é muito material que a gente vai trabalhar, tá bom? É muito material. Então, o que vai acontecer? Você recebendo esse material, você só vai pagar apenas, presta atenção, o correio, que você vai ser comunicado, tá? Olha, fulano foi sorteado. Assim, mas como que vão pegar meu nome? Então vamos lá. Se você já recebe as minhas mensagens através do telefone 19 989 905 19 989 757546. Se você já recebe essas mensagens, você vai receber essa mensagem hoje, tá? Hoje. Então você pode ficar tranquilo que o seu nome já está no sorteio. Tá legal?
Ancião, eu não recebi a mensagem. Vejam, gente, não é mensagem do telefone do ancião. É mensagem do telefone da associação. Então, se você está associado e não recebeu uma mensagem hoje, tá? Então, significa que você precisa mandar para mim no telefone 19 989 757546. Você tem que mandar a palavra associado para você entrar no sorteio, tá bom? A ideia é que todos os associados participem. Então tem bastante presente aí para você. Você precisa Star Kit, tá? Você vai pagar só o correio e você que foi sorteado vai nos ajudar no Superchat. Você vai fazer uma colaboração de R$5 para a Artes Lee, para que ela coloque lá no Superchat para a gente. Ou você pode fazer direto do seu cartão de crédito. Acho que mais claro que isso, impossível. Tá bom, pessoal? Então ficamos assim, mas poxa vida, e se eu não estiver na live? Então, se você não estiver na live, você vai ser informado. Eu espero que você esteja, porque você vai estar aprendendo. Você vai ser informado. E aí, o que eu vou dizer para você? Que você foi sorteado, você vai pagar a taxa do correio, juntamente com a contribuição, tá, do Superchat. Você vai pagar junto com a contribuição do Superchat. Aí você vai mandar para mim e vai receber o material na sua casa. Olha que coisa linda. Quer melhor do que isso, pessoal? Só, como diz o outro, só baba do boi, né? Então, para que isso? Todo mundo sabe que eu me preocupo com a educação cristã. Eu quero que vocês tenham materiais disponíveis para que vocês possam ler. E eu preciso também da ajuda de vocês para a gente impulsionar o canal para frente. Tá? Então, dessa maneira, todo mundo ganha. Todo mundo ganha e o canal vai andar. Tá legal? Olha, é bastante gente participando. Muito obrigado aos administradores. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Deus abençoe cada um de vocês. E lembrem-se, todos os dias, os nossos vídeos são às 20 horas e 30 minutos. 20 horas e 30 minutos, tá? Mesmo que o vídeo for gravado, assista, dá o seu like, ajuda o canal a ir para frente, tá bom? Deus abençoe a todos, estejam na graça, na paz. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê, com certeza, no Shorts de amanhã, que já vai estar disponível, tá? Colabore, curta, espalhe, compartilhe os vídeos pequenos, que eu acho que agora a gente começa a atender todo o público do canal. Quem gosta de vídeo longo, tem vídeo longo. Quem gosta de vídeo curto, tem vídeo curto. Não esqueça, se você não é inscrito no canal pela Bíblia, inscreva-se, por favor. Tá bom? Fiquem todos na graça, na paz de Jesus. Muito obrigado. Uma boa noite para todos vocês.